Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu sou a Loura e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de bolo de cenoura sem glúten e sem leite. E ao invés de fazer um brigadeiro como cobertura, nós vamos fazer uma ganache. Eu gosto muito mais com ganache porque fica menos doce, né? Do que com brigadeiro. Então não esqueça de deixar o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, que eu quero trazer mais receitas nos próximos vídeos, tá bom? Os ingredientes são 300 gramas de cenoura, 4 ovos, 1 xícara de óleo de coco, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha sem glúten, 1/3 de xícara de amido de milho, 1 colher de sopa de fermento em pó e uma pitada de sal. Uma dica de dona de casa aqui para vocês: colocar um paninho embaixo da tábua ou um papel toalha úmido ajuda a tábua não ficar se mexendo enquanto a gente está cortando ou usando alguma coisa em cima da tábua, o que traz muito mais segurança para a gente, né? Para a tábua não ficar deslizando na bancada, é sempre bom colocar algo embaixo para segurar. Não é obrigatório ralar a cenoura antes de bater, tá bom? Eu faço isso porque as chances de ficar pedaços no meio do bolo depois são bem menores. Então faz diferença se você ralar a cenoura ou não. Depois de ralar a cenoura, vamos acrescentar os 4 ovos e uma dica, não contém na receita, mas eu coloco um pouquinho de água, bem pouquinha água, para ajudar a cenoura a bater melhor. Senão fica muito seco bater só a cenoura com os ovos. Então um pouquinho de água, umas 2 colheres de sopa, 3, já é suficiente para ajudar a bater a sua massa. E o segredo, gente, de um bolo de cenoura fofinho, sem ficar pesado, tá na cenoura, tá? Muitas receitas falam, 3 cenouras grandes ou 2 cenouras grandes. A gente precisa pesar a cenoura, porque as cenouras não têm o mesmo peso, né? Não são todas iguais. Então, para uma receita inteira que estamos fazendo hoje, são 300 gramas de cenoura. Eu costumo fazer só metade da receita, então eu uso 150 gramas, né? Então, o segredo do bolo de cenoura é você pesar a cenoura, tá bom? Agora é só transferir a nossa mistura dos líquidos para uma tigela e vamos acrescentar o óleo de coco e depois os ingredientes secos. Você pode fazer com outro tipo de óleo. Eu uso óleo de coco porque eu acho que fica mais saudável do que usar óleo refinado, né? Óleo de soja refinado. Outra coisa, se você optar por usar o óleo de coco, toma muito cuidado com a quantidade, tá? Se a receita, por exemplo, essa receita pede 1 xícara de óleo, não coloca 1 xícara, coloca meia xícara, porque não sei o que acontece, mas o óleo de coco, ele tem um efeito muito maior na receita. Parece que você colocou muito mais óleo do que deveria. Então, sempre que eu substituo o óleo refinado por óleo de coco, eu coloco menos do que a receita pede. Mesma coisa o açúcar. Eu sempre coloco um pouco menos de açúcar do que a receita pede, sempre que é algo que leva açúcar. Você faz isso se você quiser, né? Eu faço porque é uma escolha minha e eu já estou acostumada a comer menos açúcar, então eu sempre coloco um pouco menos, ou 1/3 a menos, ou metade a menos do que a receita está pedindo, depende do que eu estou fazendo. Agora é só acrescentar os ingredientes secos, no caso a farinha, o amido de milho, sal e o fermento.
Despeje a massa numa forma untada e enfarinhada e é só levar para assar 200 graus por mais ou menos 45 minutos. Fica de olho porque depende de cada forno, né? Quando eu faço metade da receita mesmo, em 30 minutos o bolo tá pronto. Dessa vez demorou muito mais. Então fica de olho, faz o teste do palito para ter certeza do tempo do seu bolo. Outra dica é que se o seu forno tem aquela opção de esquentar em cima e embaixo, ou só em cima e só embaixo, para assar bolo, a opção de esquentar só na parte de baixo é melhor, tá? O bolo assa de uma forma mais adequada se o calor estiver vindo só de baixo do bolo. Enquanto o nosso bolo esfria, a gente vai fazer a ganache, que não tem segredo nenhum, né? Tô usando aqui chocolate sem glúten e acho que 70% cacau, se não me engano. Vou ficar devendo a porcentagem, mas é meio amargo. E eu cubro a parte de cima com creme de leite, não precisa ser muito. E vai esquentando aos poucos no micro-ondas, né? Eu gosto de ir esquentando de 15 em 15 segundos. E é só misturar até dar ponto, até a ganache ficar brilhante. Fique à vontade para fazer brigadeiro, se você prefere o bolo de cenoura com brigadeiro, ok? Aqui é só uma opção, é só a forma com que eu gosto de comer o meu bolo de cenoura. Bolo pronto, ficou super fofinho. Eu particularmente acho que bolo feito com farinha sem glúten fica muito mais leve do que feito com a farinha de trigo. Eu acho. Claro, a textura muda um pouquinho, né? Depois que ele esfriar completamente de um dia para o outro, a gente pode achar que ele é um pouco mais seco. Mas 10 segundos no micro-ondas já resolve, ele volta a textura de fresco. E eu acho que fica muito mais levinho quando faz com a farinha sem glúten. Então é isso por hoje. Muito obrigada por você que assistiu e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!